Bom dia, queridos alunos. Daremos início agora à nossa aula de ética, tratando aqui de uma questão de revisão, repondo o conteúdo. Nós trataremos aqui então de toda a primeira unidade, passando pelo perfil atual do profissional da advocacia, processo de evolução no decorrer dos anos, perfil atual do profissional da advocacia preventiva. No 1.3 temos a advocacia sob a perspectiva constitucional e infraconstitucional. A presença indispensável do advogado para a administração da justiça, segundo o artigo 133 da Constituição Federal. Temos aqui também a Lei número 8.906/94, que é o próprio Estatuto da Advocacia, né? A Resolução número 2 de 2015 da OAB, como uma legislação infraconstitucional, que é o nosso Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Passaremos ainda, queridos alunos, pelo item 1.4, dos deveres do advogado, o dever de urbanidade, deveres de abstenção, independência do advogado, vedação à mercantilização da profissão, a proibição da captação de clientela e o novo modelo de propagação frente às mídias sociais. No item 1.5, trabalharemos as questões voltadas à relação entre advogado e cliente, o dever de informação, os próprios conflitos de interesses, né? A questão da defesa criminal, vedação ao aviltamento dos honorários da advocacia, inclusive a própria advocacia pro bono. Como é que, quando que nós podemos nos utilizar deste instituto? Exercício de cargos e funções na OAB e na representação da classe, e a questão do sigilo profissional. Queridos, é sempre um prazer estar com vocês, dessa vez sob a forma virtual, como já explicado no momento anterior. Estou passando aqui o conteúdo para vocês, que foi dado em sala de aula, como uma forma de repisar e auxiliar a todos vocês aí no estudo para a provinha na próxima semana, né? Então, começaremos, queridos, aqui pela doutrina do próprio professor Paulo Lobo, quando ele nos ensina que a ética é a alma da advocacia, ou seja, sem a ética, o exercício profissional se perde em meio à própria mercantilização, ao próprio oportunismo e à busca por resultados a qualquer custo. Então, vamos nessa aqui para a gente entender como é que a ética profissional do advogado, ela se coloca dentro de um Estado democrático de direito, sobretudo porque é amparado ali pelo artigo constitucional, que nós já conversamos e a gente sempre fala sobre ele, não é verdade? Que é o artigo 133 da Constituição Federal. Então, vamos juntos entender a dimensão deste compromisso. Vejam, queridos, o artigo 133 da nossa Constituição Federal diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Aqui, queridos, nós temos um verdadeiro pilar da democracia. O Constituinte reconhece que não há justiça sem a advocacia. E ele não fala apenas do advogado como profissional, mas do advogado como sujeito inviolável, livre para se manifestar em defesa do seu próprio cliente. E essa inviolabilidade, como a gente conversou já várias vezes, não é um salvo-conduto para abusos, muito pelo contrário, né? Ela está condicionada ali aos limites da própria lei, da própria ética. O professor Paulo Lobo também nos lembra
que essa indispensabilidade não é mera retórica, mas é uma afirmação de que a advocacia é função essencial à justiça, sim. Ou seja, aquela velha máxima: sem advogado não há Estado democrático de direito. Queridos, eu sempre gosto de conversar com vocês sobre a principiologia, né? O que ampara o nosso próprio estatuto da OAB, o nosso código de ética e até mesmo as legislações infraconstitucionais. O que então está por trás, né? Qual é a estrutura ali que ampara todo esse arcabouço que norteia a nossa própria prática enquanto operadores do direito. Então vejam só, os princípios, gente, os de lutar sem receio pelo primado de justiça, pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige ao bem comum, ser fiel à verdade para poder servir à justiça com seus elementos essenciais, proceder com a lealdade e a boa-fé nas relações profissionais em todos os atos do seu ofício, empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio, dando ao constituinte, o amparo do direito e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses. Comportar-se, queridos, nesse mistério com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos. Exercer a advocacia com indispensável senso profissional, mas também com o próprio desprendimento, que é próprio da nossa profissão, né? Jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho. Aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela própria probidade pessoal. Agir, em suma, com a dignidade das pessoas de bem e a correção dos profissionais que honram e engrandecem a sua classe. Agora a gente passa para o Estatuto da Advocacia, que é justamente a lei número 8.906 de 1994. Vamos lá no artigo 2º, parágrafo 1º, onde diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, conseguem ver? E o parágrafo 1º diz o quê? No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Vejam a riqueza desse dispositivo. O exercício da advocacia é privado, mas ao mesmo tempo ele é carregado de serviço público, olha que simbolismo, e de função social. O que é que isso significa? Que nós não atuamos para satisfazer o cliente individualmente, mas também para garantir a ordem jurídica e a própria pacificação social. Ainda no próprio estatuto, eu leio para vocês o artigo 6º, né? Olha só, não há, vamos aqui, puxar aqui, olha só que interessante, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Este artigo reforça exatamente o princípio da independência do advogado. É justamente aquela relação entre as relações jurídicas que devem ser pautadas por equilíbrio, por urbanidade, por sensatez, razoabilidade, ou seja, nenhuma autoridade pode diminuir, pode humilhar o advogado no exercício de sua
profissão. Olha, avançando, nós encontramos a resolução número 2 de 2015, que aprofunda justamente o Estatuto da Advocacia. E aí, eu vou deixar para vocês o link direitinho, tá? Deem uma lida nas considerações. É muito importante, porque entra exatamente em harmonia, no consenso, né? Dialoga o tempo inteiro com a Constituição Federal, com os princípios que a gente conversou anteriormente, tá certo? E com isso fica muito mais fácil para vocês compreenderem. Vejam, no artigo 1º, logo aqui no início, estão vendo? Está estabelecido: o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código, do estatuto, do regulamento geral, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. E no artigo 2º, pessoal, vejam, acrescenta-se o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, das garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Vejam como o próprio código não nos enxerga ali como mero técnicos. O advogado é colocado justamente ao lado dos valores supremos. Vocês conseguem ver isso? Quais são esses valores, professora? Ora, a própria cidadania, moralidade, a justiça social. Pessoal, isso aqui é filosofia prática. A advocacia é colocada justamente como um caminho para a realização da dignidade da pessoa humana. Vocês veem isso? Queridos, passando lá para a questão dos deveres específicos, eu gostaria de ler com vocês o artigo 31. Lembra que eu conversei com vocês? Justamente que quando eu era julgadora, eu sempre me valia, eu sempre colocava nas fundamentações dos meus votos o artigo 31, tá certo? Que diz o quê, pessoal? O advogado, no exercício de cargos ou funções em órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação de classe junto a quaisquer das instituições, órgãos, comissões, públicos ou privados, manterá conduta consentânea com as disposições deste Código, que revele plena lealdade aos interesses, direitos e prerrogativas das classes dos advogados que representa. Tá certo? Olha, isso significa, pessoal, que o advogado deve tratar todos com urbanidade, independente da reciprocidade. Isso significa dizer que mesmo quando ofendidos, nós não podemos responder com ofensa. E aí é que entra aquele ponto que a gente sempre conversa. Ética não é troca, não tem negociação. A postura, queridos, é permanente. Um outro ponto que eu queria trabalhar com vocês, a questão da nossa utilização da condição profissional justamente para justamente praticar atos incompatíveis com a advocacia. E aí é que entra a vedação à mercantilização. O advogado jamais, em hipótese alguma, pode transformar a sua profissão como se fosse um balcão de negócios, tá? Quer ver um exemplo prático? Uma postagem em rede social. Pessoal, eu vou aprofundar a questão da publicidade em aulas posteriores, tá? Mas por hora a gente fica apenas com essas questões mais pontuais. Mas vejam, uma postagem em rede social, né? Em que o advogado informa os direitos do consumidor. Advogado, viu, pessoal?
advogado. Eu não estou falando de outras pessoas que não estão no munus público de advogado. E vamos lembrar que advogado é quem é inscrito na ordem. Quem não é inscrito na ordem não é advogado e, portanto, não pode se apresentar como se advogado fosse, ok? Então, olha lá, uma postagem na própria rede social informando os direitos do consumidor. E aí já oferecer pacotes promocionais de divórcio ou garantir causas ganhas, né? Pessoal, além de ilícito, é antiético, tá certo? Olha, sobre a questão da relação cliente-advogado, eu quero chamar a atenção para vocês o artigo 34 e seguintes, que vai tratar justamente, incisos, né? Que vai tratar justamente da tipificação legal que configura ali, então, o ilícito deontológico, dizendo o que é que não pode ser trabalhado pelo advogado, né? Então, vamos lá, quais são? Leiam comigo, olha. Inciso 1º, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. 2, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos. 3, valer-se de agenciador de causas mediante participação dos honorários a receber. 4, angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. 5º, né? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. 6º, advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. 7º, violar, sem justa causa, sigilo profissional. 8º, e aqui vocês podem perguntar, né? Então, quando é que pode ser violado? Pessoal, isso é um ponto muito sensível, tá? No meu entendimento, quando põe em risco a vida do próprio causídico, tá certo? Então, é algo realmente a se discutir. 8º, estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação, a nulidade do processo em que funcione, abandonar a causa sem justo motivo, recusar-se de prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da Defensoria Pública, e aqui são os defensores dativos, tá? Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Olha isso que interessante. É o 14º. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária e de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Isso aqui é da litigância de má-fé, tá certo? 15, pessoal, fazer em nome do constituinte sem autorização escrita deste imputação a terceiro de fato definido como crime. O advogado só pode imputar fato criminoso se ele tiver procuração nos autos. 16º, deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade na ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. 17º, prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta,
receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandado sem expressa autorização do constituinte, né? O que a gente vê muito na prática são advogados munidos de procuração sem essa expressa autorização, tá certo? Recebendo valores e não prestando contas. Pessoal, isso é crime. É crime e agravado em 1/3 de apropriação indébita, né? A pena ela é agravada em 1/3 justamente porque é no exercício da profissão. Locupletar-se lá no inciso 20, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. 21º, recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança, deixar de pagar as contribuições, multas e preços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo, tá certo? 24, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. 25, manter conduta incompatível. 26, fazer falsa prova de quaisquer dos requisitos para a inscrição da OAB. 27º, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, praticar crime infamante, praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Estagiário, tá, pessoal? Quando eu falo estagiário, são aqueles inscritos na ordem. Praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação, isso aqui é uma novidade que foi trazida pela lei recentemente aprovada, né, de 14.612 de 2023, tá? Então, deem uma lidinha nos demais itens a seguir, tá certo? Queridos alunos, e aqui, por fim, a questão do sigilo profissional, né? Eu acho interessante a gente tocar nesse ponto, porque justamente porque o artigo 35, e esse dado ele é muito sensível, como a gente viu a linhas anteriores, né? Em linhas anteriores. Vejam, o artigo 35 vai falar o seguinte: o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Parágrafo único diz o que, pessoal? O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. No artigo 36, o sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente, tá? Presumem-se confidenciais, vai dizer o parágrafo 1º, as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º, o advogado, quando no exercício das funções de mediador, de conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Ou seja, jamais pode sair por aí divulgando, né? Principalmente as questões de resultados, mostrando rostos de clientes, trazendo questões que são cruciais, que trazem relação direta com a própria relação de confiança que foi estabelecida com o seu cliente, entre cliente e constituinte, compreendem? E aí, pessoal, olha só, aquilo que a gente conversou, o artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como, por exemplo, nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria, tá bom? E 38, professora, o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Vejam, a questão do sigilo, eu entendo que seja o coração da nossa ética. O sigilo não é apenas uma norma jurídica, não.
é um compromisso moral. E aí eu me socorro de Kant, que ele dizia o seguinte: o sigilo, pessoal, é um imperativo categórico, uma regra, sempre, sob quaisquer circunstâncias. E aí, sem ele, a confiança entre cliente e advogado rompe, e com ela se rompe a própria advocacia. Tá certo? Queridos, aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Eu peço para que vocês, então, deem uma lida nos nossos slides, em todos os documentos, né? O material que foi repassado para vocês. Deem uma lida, peguem a ementa que foi disponibilizada para vocês ainda no começo né, do curso. E aí, ao percorrer justamente esses artigos, essas reflexões, a gente pode compreender que a advocacia é sim uma profissão essencialmente ética, tá? E aí eu sempre busco escolhos na doutrina também de Paulo Lobo, e que diz o seguinte, que a ética talvez seja a mais ética de todas, porque sem ética a nossa advocacia se autodestrói, compreendem? Portanto, eu entendo que o advogado não seja apenas um profissional do direito, ele é o próprio agente do direito, tá certo? Do próprio Estado Democrático de Direito. É sempre bom a gente frisar isso aqui. Ele também é defensor da cidadania, ele também é defensor da nossa dignidade, da pessoa humana. E aí, eu encerro com o nosso insigne Rui Barbosa, que diz o seguinte: olha, a força do direito deve superar o direito da força. E que essa máxima, então, possa nos guiar, que possa nos trazer luz como advogados, como cidadãos e como futuros advogados e operadores do direito que vocês são. Então, eu espero ter contribuído aí nos estudos de vocês. Vou só agora tentar organizar aqui os vídeos e vou já disponibilizar para vocês, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês, por favor, anotem e passem, então, para a líder, tá certo? Que ela vai passar para mim e eu já respondo rapidinho para vocês. Então, fiquem com Deus. Um beijo e a gente se vê, então, na semana seguinte. Tchau, tchau.